Pode olhar para mim. Marcel, há alternativas para a gente sair dessa complicação financeira que as universidades enfrentam hoje no país? Sim, hoje nós podemos contar com duas boas soluções para você resolver esse conflito de falta de recursos das universidades públicas. Um deles, assim, do ponto de vista um pouco complexo, é a tal fonte 250. O que seria isso, uma fonte 250? As universidades elas recebem recursos diretamente arrecadados de impostos, que no orçamenteiro a gente chama de fonte 100 e 112, e a fonte 250, que é uma fonte de receita de recursos que ela arrecada diretamente. Ou seja, é como no caso da Polícia Federal, ela vai lá, emite passaporte, recebe uma receita, uma taxa de inscrição no vestibular, ela recebe uma receita. Essa receita é diretamente arrecadada. O governo, hoje, ele bloqueia, ou seja, ele limita, né? Se uma universidade tem 100 milhões que pode gastar nessa fonte, ela não pode buscar mais. Ou seja, se a universidade for atrás de novas receitas, 250, por exemplo, cobrar um estacionamento, uma taxa semestral de um aluno, ou mesmo se você for buscar projetos com a iniciativa privada, que é muito comum nos Estados Unidos. As universidades lá têm liberdade de buscar projetos. Então, hoje, isso acaba sendo um mecanismo perverso, porque ela vai buscar um projeto e ela não consegue executar porque tem limitações orçamentárias. Isso poderia ser solucionado com uma alteração na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Ela tem um anexo lá que dizem quais são as despesas obrigatórias, né? Você colocaria lá que essa fonte 250, arrecadada diretamente pelas universidades, elas estariam liberadas de contingenciamento, ou seja, você criaria um incentivo a elas correrem atrás de novas receitas para se subsidiarem. Então seriam parcerias, seria cobrança de taxas? Sim, ou cobrança de taxas, como eu disse, estacionamento, ou parcerias com projetos com empresas privadas, ou o próprio braço de governos municipais e estaduais. Tem muitas universidades que apoiam em estudos, em avaliações. Hoje em dia, nós temos a preocupação com o gasto público, a eficiência. As universidades são um importante local para você medir a eficiência de políticas públicas. E muitas vezes os governos estaduais e municipais não têm braço técnico capaz de conseguir fazer isso. Parcerias com as universidades. Agora tem as OS também, né? Também são fontes? Uma outra opção muito importante que pode ser atentada pelo governo são as organizações sociais. No caso, vou dar o exemplo da Universidade de Brasília. Ela tem o SEBRASP. O SEBRASP é uma organização social. Então, essa organização social, ela poderia ajudar financeiramente, apoiar financeiramente a universidade em suas atividades. E ela não teria esse problema tão difícil de você executar uma parceria com a iniciativa privada. Toda essa amarra burocrática, ela tem todas as regras, ela segue regras, até porque tem um contrato de gestão com o MEC. Mas ela poderia ser mais livre de captar recursos e ajudar financeiramente as universidades. Então, ao mesmo tempo que o governo pede para que as universidades busquem dinheiro por conta própria, ele mesmo dificulta esse trabalho. É um problema hoje, né? É um pouco de mecanismo perverso, é uma ineficiência. Você pede que as universidades, daqui para frente, você quer aumentar seu gasto, você tem que buscar novas fontes. Mas olha, eu limitei aqui o seu orçamento, você só pode até esse limite, porque pode impactar o déficit público. Eu acho que isso aí é um problema facilmente resolvível e que você poderia tirar dinheiros que poderia estar indo para a educação básica, ou seja, você poderia ampliar recursos para a educação básica e fazer melhorar a eficiência das universidades públicas. Isso é muito bom. Dá para fazer, então, esse reajuste é uma inteligência administrativa que daria para beneficiar vários setores da educação. Né? Sim, vários setores da educação. Você consegue... e isso pode ser feito no Congresso, né? A LDO foi enviada agora em abril, dia 15 de abril, para o Congresso Nacional. Então, é um momento, talvez, de se discutir isso lá, até pelos parlamentares mesmo, de incluir esse item, né? E depois faz uma regulamentação. A fonte 250, você pode usar a fonte 250 e detalhar alguns tipos de receitas que pode advir, ou botar um limite, enfim. Só que é o caminho que você vai abrir portas para concluir o problema do financiamento da educação das universidades e sobrar dinheiro para você investir na educação básica, que eu imagino que o governo tem em mente. O último ponto é justamente esse. A desculpa é que o dinheiro agora da educação tem que ser prioritário para áreas de educação básica, de creche, e não mais para a educação superior. É grave? Olha, não é que é grave, né? São prioridades, eu acho que isso vai da prioridade do governante no momento, né? Cada governante define suas prioridades. Obviamente, a gente tem lei de diretrizes da educação, Plano Nacional de Educação, e tem a Constituição, e tem as definições de quem é responsável por quê. Hoje, quem é responsável pela educação infantil
É os municípios. Quem é responsável pela educação básica são os estados. O governo federal é responsável pela educação superior. O que pode se fazer é aumentar o apoio aos estados e municípios na educação básica infantil. Mas, assim, o papel dos estados e dos municípios nesse apoio, não pode cair o peso todo por conta do governo federal. Prontinho.